Bora tomar um café com a palavra de Deus? Continuando o Evangelho de São Mateus. Depois do último encontro nosso primeiro, e foi o último encontro que tivemos, Mateus já passa a narrar o princípio da missão de Jesus, né? Ele não tem nada sobre Jesus no Evangelho de Mateus, do nascimento de Jesus até a missão dele. Outros evangelistas já narram aí a infância de Jesus, né? Quando ele ficou perdido no templo, mas Mateus já passa para a missão. Capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de todas a circunvizinhança do Jordão, vinham a ele. Confessavam seus pecados, eram batizados por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos a Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar seus calçados. Eles vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo do celeiro. As palhas, porém, queimá-las-á num fogo inextinguível. Eu li o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, antes do batismo de Jesus, não é? Nós não sabemos muito sobre João Batista depois do seu batismo, quando ele começou a sua missão. João Batista, ele foi o precursor de Cristo, usa-se essa palavra, precursor, que veio antes, preparou os caminhos. Esses povos que ele cita aqui seguiam muitas tradições, E ele sentia no povo pouca devoção, verdadeiro arrependimento. Quando ele diz sobre endireitar as veredas, é isso, é a gente pensar nas nossas ações, não é? E começar a endireitar, a limpar os caminhos, para a gente conseguir vislumbrar o que viria logo a seguir, que seria a vinda de Jesus. Ele tinha poucos meses de diferença na idade de Jesus, mas ele pegou de uma tal forma essa missão, pela narrativa, a gente pode perceber quando fala que ele se vestia com a pele dos cordeiros, se alimentava de mel silvestre, que ele também cingia os rins com um cinto de couro. Ele era um homem que vivia praticamente recluso, né? Como os pais dele já eram idosos,
Não fala-se dos pais dele, quanto tempo ele conviveu com eles, mas João Batista foi um profeta ardoroso. Fala-se que ele foi o maior de todos. Depois Jesus fala que não teria outro profeta como ele, muito fiel a tudo, muito ardoroso em tudo, muito verdadeiro em tudo. Ele pegava a palavra de Deus lá do Antigo Testamento e trabalhava com ela na preparação, como todos os outros profetas, na preparação dos caminhos de Jesus. Ele queria muito que as pessoas endireitassem, não é que fugissem do pecado, porque o pecado traz infelicidade. Enfim, isso era muito peculiar no João Batista. Se você nunca parou para poder pensar em João Batista, pense nele como uma pessoa que certamente, aí já são minhas conjecturas, certamente na infância, nos encontros, nas festas que existiam, deve ter convivido com Jesus, né? Que era considerado um parente de Jesus, não é? Porque Isabel era prima, né, de Maria, Elizabeth. O nome era Elizabeth. Bonito o nome, né? E nós a conhecemos por Isabel. Então, ele deve ter convivido com Jesus, mas ele sabia o tempo todo que ele viria de uma forma, por isso não se fala no Evangelho de Mateus sobre os tempos que antecederam essa missão, quando Jesus já tinha 33 anos. Quer dizer que nesse tempo todo existe todo um mistério da vida do Senhor. Deveria estar se preparando para essa missão, não é tão ardorosa. Mas João foi esse profeta fiel. E quando ele fala, fica bravo, fala raça de víboras, tem uma explicação aqui na minha Bíblia que fala assim: fariseus e saduceus, assim eram chamados os adeptos dos dois mais conhecidos partidos religiosos dos judeus. Aqueles reduziam o culto a Deus a um simples formalismo, tradição, né? Os últimos, que eram recrutados principalmente entre os membros da aristocracia, tinham se afastado em mais de um ponto da doutrina tradicional judaica. Ou seja, estavam fora do caminho, segundo João Batista. Então, ele veio alertar para que quando Jesus viesse, eles pudessem ouvir de fato a voz dele, o chamado dele. Porque muitos se tornariam surdos e mudos ao chamado. E João já antevia isso. Quando ele chama a atenção desse povo e eles vêm até ele, né, para serem batizados por João no Rio Jordão, era medo. Porque João falava de uma forma que dava até medo, o jeito que ele, né, profetizava, que ele falava. Então as pessoas começaram a ficar temerosas, afinal de contas, João Batista está falando de uma forma que é melhor que nós estejamos prontos a ouvi-lo, não é? Porque alguma coisa está por vir. E aceitavam o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Já então, nessa época desse batismo em massa que João fazia no Rio Jordão, as pessoas vinham até ele já dizia: mas virá aquele que vos batizará com fogo, né? O fogo do Espírito Santo, que aparece lá na frente, do qual eu não sou digno nem de amarrar as sandálias, de carregar os calçados. Então, João Batista não é um personagem que foi inventado. João Batista está em toda a liturgia, em todos os evangelhos, né?
João Batista foi muito especial na vida de Jesus, muito. Porque ele, quando Jesus veio, muitos que chegaram até Jesus vieram através de João Batista, porque acreditaram naquilo que ele dizia. Então, João Batista preparou os caminhos para o Senhor chegar. Para muitos, não foi surpresa a figura de Jesus. Quando Jesus surge na sua missão, para muitos, não foi surpresa. Não foi surpresa. Porque já sabiam pela boca de João Batista que aquele era o Filho de Deus. Era dele que João Batista falava. E João Batista pregava no deserto, em todos os lugares, não tinha medo. Ele enfrentou tudo, até a morte. Não é verdade? Aí depois nós temos o batismo de Jesus. Não é aí que Mateus então vai contar. Como eu disse a vocês anteriormente, Mateus trabalhava com o que lhe passavam, né? Então, ele não estava com Jesus quando Jesus foi batizado por João Batista. Não estava. Então, Mateus falava aquilo que Jesus lhe contava. E ele se tornou muito fiel às palavras. Mateus gostava dos detalhes. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João a fim de ser batizado por ele. Jesus sabia de João, Jesus tinha notícias de João, sabia por onde João Batista andava. E Jesus foi até ele para ser batizado por ele. Olha a humildade de Jesus, ser batizado por João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. João não se sentia digno de fazer tal coisa. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? João disse a Jesus, eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por agora, pois convém que cumpramos, que seja cumprida a justiça completa. Então João cedeu, não é? Então João iria batizar Jesus. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Jesus foi batizado no Jordão e em seguida ele se retirou do rio. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. É isso mesmo. Então, se cumpriu o que se havia dito, né? Que Jesus foi batizado por João Batista e ali ele começa a sua missão. Ali começaria toda a missão de Jesus e também estaria bem próximo, não é? Que se cumprisse todo aquele sofrimento pelo qual ele, seus amigos e sua mãe haveriam de passar. Mas então é isso. João Batista não queria batizar Jesus na sua humildade, ele se achou indigno. Ele reconheceu Jesus logo que o viu. Imagina a alegria de João encontrando Jesus ali no meio daquele povo, não é? E pedindo para ser batizado por ele. Imagina o coração de João Batista. Esse é o meu Senhor. E ele veio até mim para que eu o batize nas águas do Jordão, não é? E Jesus, humildemente, disse a ele, não, é preciso que se cumpra. É preciso que se cumpra toda a justiça. Eu quero ser batizado por você. E então o céu se abre e desce, não é? O Espírito Santo em forma de uma
um sinal nos céus em forma de uma pomba, e uma voz se faz ouvir ali: este é o meu filho muito amado, em quem coloco toda a minha afeição. Muito lindo, não é? Pois é. Então as pessoas que não estavam preparadas, por isso João as preparava. Será quem ouviu essa voz? Só João e Jesus? Aqui não fala que as outras pessoas ouviram, mas não importa, João sabia quem era Jesus. João sempre soube quem era aquele homem. E João sabia de sua missão. Mesmo não tendo um manual dizendo tudo que iria acontecer, João Batista sempre soube quem era ele. E deixa uma mensagem muito importante para nós. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos qual o papel dele na nossa vida. Nós sabemos quem é ele. Quem dera tivéssemos um pouco de João Batista. Quem dera pudéssemos, dentro de nossas próprias casas, fazer exatamente isso, falar para os nossos, para a nossa família, para os nossos filhos, aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem 2 pesos e 2 medidas. É o que está aqui. E pronto. Estamos preparados para entender quem é Jesus em nossa vida? Pois é. Mateus escreveu porque acreditava em tudo que estava ali, na sua frente. E o batismo de Jesus, ele acontece pouco antes de Jesus ir para o deserto, para se preparar para a missão. E essa questão da ida de Jesus ao deserto nós vamos deixar para nosso próximo encontro, porque nós precisamos refletir da necessidade que cada um de nós tem de estar muitas vezes nesse deserto também. Esse foi o recadinho que eu vim compartilhar com vocês hoje.